Peguei esse microfone aqui que eu estou meio com a voz meio rouca, meio gripado, mas é por conta desse tempo mesmo. Livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, versículo 14 até o versículo 17. No início da semana eu estava lendo essa palavra que o Senhor falou muito comigo antes do irmão Rodrigo me mandar a mensagem. Aí eu ainda fiquei em dúvida, será que é isso mesmo que eu devo trazer para a igreja? Até hoje de manhã ainda estava em dúvida, mas a palavra que foi dita de manhã confirma, está no mesmo segmento, e é o que o Espírito Santo quer falar com a igreja. Então, se o Espírito Santo quer falar, Hebreus 12, do 14 ao 17. Se o tempo permitir, eu prossigo no capítulo, mas se não permitir, depois os irmãos leem em casa. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidado para que não haja no meio nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito da primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. Os irmãos podem tomar vossos assentos. Irmãos, a Bíblia, a palavra do Senhor, toda ela tem muita coisa, tem muita profundidade. Mas quando a gente lê, chegamos a certos textos, a certos livros, é como no oceano, a gente sabe que tem certos lugares que são quilômetros de profundidade. E o livro de Hebreus é um livro muito profundo. Talvez eu não venha conseguir expressar tudo aquilo que o Senhor falou no meu coração, mas eu peço que o Espírito Santo fale ao coração de cada um individualmente, porque nós precisamos, irmão, mergulhar nesse oceano que o Senhor nos concede essa graça, porque a palavra do Senhor, ela tem peso na nossa vida, e não é só aqui nessa terra. O peso dessa palavra que nós estamos aqui diante dela é um peso eterno para as nossas almas, e nós devemos atentar fielmente essa palavra. No versículo 14, irmãos, a palavra do Senhor inicia dizendo: procurem viver em paz com todos. Nós sabemos que o dia a dia não é fácil. Muitas vezes a gente sofre afrontas, muitas vezes pessoas pisam no nosso calo, muitas vezes pessoas fazem de tudo para nos tirar a paz. Mas se a palavra do Senhor nos diz para procurar, faz parte do nosso esforço, buscar viver em paz com todos. A palavra do Senhor hoje foi pregada, irmão Cristiano, lá em 1 Tessalonicenses 15:15. Os irmãos que estiveram aqui ouviram, os outros irmãos sabem que diz lá: não retribua mal por mal. Então, irmãos, muitas vezes nós vamos sofrer afrontas, muitas vezes nós vamos sofrer agravos de muita gente, até mesmo de irmãos da fé. Mas se a palavra do Senhor diz que é para nós viver em paz com todos, nós devemos nos atentar para isso e viver em paz com todos. Lá no livro de Romanos, irmãos, capítulo 12, do versículo 17 ao 21, a palavra do Senhor diz o seguinte: não pague a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Faça o contrário: se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se o teu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Irmãos, conselhos valiosos para as nossas vidas. Todos nós, por mais calmo que seja, eu acho que chega um momento que
sofre agravo de alguém, sofre injúria de alguém, sofre algum tipo de ataque. E todos nós ficamos irados, ficamos nervosos, ficamos a ponto de partir para agressão física. Tem vezes que o inimigo usa tantas pessoas que a vontade da gente é pegar aquela pessoa e esfregar a cara dela no chão, de tanta raiva que faz na gente. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina nós vencer o mal com o bem. Então, irmãos, se alguém te persegue, te faz tanta raiva, a ponto de você chegar nesse ponto, irmãos, chega em casa, primeiramente perdoa essa pessoa no seu coração. E depois, irmão, vai para a oração e ora para essa pessoa. Ora para a conversão dessa pessoa. Ora para que Jesus possa encontrar aquela vida. O que eu estou falando aqui, irmãos, eu tenho essa dificuldade também. Quantas vezes é difícil, mas nós precisamos orar para as pessoas que nos perseguem. Pedir o Senhor para salvar. Pedir o Senhor para abençoar a vida delas. Irmãos, quer saber uma coisa? É difícil? Mas uma pessoa, irmão, quando ela está abençoada, quando ela está com a vida boa, ela vai te esquecer. Se a pessoa te faz muita raiva, irmão, ora para a vida dela estar abençoada, que ela te esquece, mas que o Senhor venha salvar também. Nós precisamos desejar o bem para a vida das pessoas. Porque, irmãos, eu sei que tem casos muito graves que requer vingança. Realmente tem casos pesados, tem casos graves. Graças a Deus, nós às vezes ficamos só nas picuinhas do dia a dia, nas ofensas do dia a dia, mas tem casos pesados. Para esse caso pesado, irmãos, a palavra do Senhor diz que a mim pertence a vingança. É Deus que te vinga, irmão, é Deus que te julga. Deus não deixa passar nada não, irmãos. Nós devemos orar, abençoar as pessoas, perdoar para o nosso próprio bem. Mas quanto aquele agravo que o irmão sofreu, quanto aquele ferimento que foi feito, o nosso Deus é justo. O nosso Deus é justo, é juiz e é a vingança de Deus. Nós não podemos vingar nada, mas a vingança é do Senhor. Então, que nós venhamos ter isso no nosso coração, que nós venhamos vencer o mal com o bem. Na oração, o crente vence as coisas na oração, irmãos. Muitas coisas, nós queremos vencer no grito, nós queremos vencer no argumento, e não. Crente vence as coisas, irmãos, ela no quarto, dobrando o joelho, orando, jejuando, buscando a presença do Senhor. É lá que nós vencemos as nossas batalhas. Não é fácil não, irmãos, não é fácil não, eu sei que não é. Mas, se a palavra do Senhor nos instruir, nós temos que ouvir. Essa palavra que eu acabei de dizer, tem peso eterno nas nossas vidas. Nós damos ouvido a conselho de amigo, damos ouvido àquilo que uma pessoa fala lá na internet, porque nós não vamos dar ouvido ao Criador de toda a terra, aquele que nos ama, aquele que nos comprou com seu próprio sangue. Irmãos, a nossa vida não está solta neste mundo, não. Deus está olhando por nós. Deus nos guarda, irmão. Nós não precisamos achar que eu sou excluído, ninguém liga comigo. Deus está te vendo. Deus está te vendo, está te guardando e está direcionando os seus caminhos em todas as coisas. Então, se nessa noite alguém está com o coração machucado por alguém, irmãos, a palavra te ensina, perdoe. Mas você não sabe o que foi feito. Perdoe, irmão, é por seu próprio bem. E se tiver de julgar, se tiver de vingar, como a palavra do Senhor diz, a mim pertence a vingança. Seguindo, irmãos, o primeiro versículo vai continuar dizendo: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, aqui nós chegamos num versículo tão chave, num versículo tão primordial, porque ele nos diz: se algo pode nos impedir de ver o Senhor, de chegar até o Senhor, isso tem que ser levado em muita consideração por nós, e isso é a santificação. Irmãos, a santificação também não é fácil, porque nós temos que lutar contra a nossa própria carne e contra a nossa própria alma, que às vezes a gente pensa que é só a carne que é complicada. A nossa alma também é enganosa, porque é a sede dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e às vezes nós queremos as coisas erradas, mas a palavra do Senhor nos mostra que nós devemos buscar a santificação. E a santificação, irmão, primeiro, quem nos santifica é Deus, mas parte de nós buscar. A palavra do Senhor lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, ali no meio do versículo,
Paulo está ali trazendo uma saudação inicial para a igreja de Corinto. Ele vai dizer o seguinte: aos santificados em Jesus Cristo, chamados para ser santos. Interessante que primeiro ele fala, aos santificados em Jesus. Quem nos santifica, irmão? Quando nós aceitamos Jesus, começa a mudar a nossa mente. É o próprio Deus. Mas nós devemos seguir nesse processo. A santificação das nossas vidas, ela tem 3 etapas. A santificação inicial, que é quando nós encontramos Jesus e Ele muda a nossa mente. Mas nós ainda somos cheios de defeito. A santificação, depois vem a santificação progressiva, que é a vida que nós temos aqui. É nós lutando todo dia para santificar nossas vidas. E terceiro, a santificação final, que nós estamos aguardando, aleluia. Quando o Senhor vier e nos transformará os nossos corpos, irmãos. Aí, irmãos, nós vamos ser livres da presença do pecado. Porque hoje nós somos livres pela graça do poder do pecado. Mas vai chegar o dia, irmãos, que nós vamos ser impossibilitados de pecar. E isso alegra muito meu coração, essa esperança porque o pecado, quantas vezes ele nos entristece, quantas vezes a gente quer fazer uma coisa e a gente não faz. A palavra diz, o Paulo mesmo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, eu não faço. Mas há de chegar o dia, meus irmãos, que o Senhor vai nos santificar por completo. E de lá, irmãos, nós não vamos mais pecar. No livro de Tito, irmãos, capítulo 2, nós vemos muito bem essas 3 etapas da santificação. Tito 2, versículo 11, 12 e 13. No versículo 11, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Quando a graça de Deus se manifesta, nós somos santificados, irmãos. Aceitando Jesus, nós somos santificados. Como Paulo disse aqui, aos santificados, irmãos, você já é santo. Ah, mas eu peco. Mas você foi santificado. Você não pode rejeitar isso aqui, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Permita-me usar um exemplo, como se fosse uma parábola, uma observação. Imagine um lugar que você quer ir, uma viagem dos seus sonhos, e você vem e ganha uma passagem para aquela. Sem aquela passagem você não entra no avião, no navio. Assim também a santificação. Jesus já nos deu, mas sem ela nós não entramos. Sem ela não há como entrar. Então a santificação já nos foi dada, é pela graça. Não é pelo meu esforço, porque o meu esforço eu só vou obter, só vou conseguir pela graça de Deus. Então, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, nós recebemos a santificação inicial. No versículo 2 diz, ela quem? A graça, nos educa para renegar da impiedade, as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, irmãos, quem nos educa para receber essa salvação que já foi nos dada é a graça. Como o irmão Rodrigo que muito bem disse, a respeito da predestinação. A igreja é predestinada. Nós, se estivermos em Cristo, nós seremos predestinados para a salvação. Porém, se nós deixarmos a santificação, essa passagem que nos foi nos dada, então, irmãos, nós perderemos aquilo que o Senhor nos deu, e é dado pela graça. Então, irmãos, se você tem dificuldade, creia que o Senhor tem graça para você vencer o seu pecado, para mim vencer o meu pecado. Eu também estou em luta, eu também tenho as dificuldades, mas a graça do Senhor é ela que nos educa, é ela que nos dá força, irmão. É ela que nos ajuda a chegar naquele dia, porque renegadas paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata. Crente tem que ser sensato. Crente não está voando com a mente, voando neste mundo, como a irmã Camila disse, preocupado com as coisas deste mundo. Hoje isso aqui não. Crente sabe quando está indo, irmãos. Se tem um povo que tem uma palavra que fala onde está indo, é nós, irmão. Então nós devemos estar pregando para os outros. Nós não podemos, na roda das pessoas que não conhecem o Senhor, entrar na murmuração deles. Muitas vezes a gente erra nisso. Nós temos palavra de vida para as pessoas. Nós temos uma palavra, irmão, que está nos mostrando o caminho. É o caminho que o Senhor nos mostrou, é o caminho que o Senhor nos deu. E aí, seguindo, irmão, no versículo 13 de Tito,
a palavra do Senhor ainda vai nos dizer: aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É a esperança da igreja, irmãos. A regeneração. Quando o seu corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Quando nós teremos os nossos corpos transformados. Está difícil, irmão. É momentâneo. É momentâneo, irmãos. A nossa vida aqui ela é muito curta. O salmista vai dizer que é como a erva que hoje nasce, amanhã murcha e é jogada no fogo. Só que nós não vamos ser jogados no fogo, porque Jesus nos comprou. E Jesus, Ele nos ama, Ele nos comprou. Um povo ruim, irmãos. Quando a gente olha para as nossas vidas, olha para a palavra, um povo complicado. Aquela palavra que o irmão Rodrigo trouxe aqui alguns dias atrás, dos discípulos. Jesus chega ali na praia e os discípulos, o qual ele tinha ordenado para pregar a palavra, para guiar a igreja, os discípulos estavam lá no meio do mar pescando. E ali eu fico imaginando se é qualquer um de nós, com a nossa ira humana, Jesus poderia ter gritado com eles: o que vocês estão fazendo aí? Foi aí que eu deixei vocês? Foi aí que eu mandei vocês? Não. Jesus vem com amor. Ele põe ali pão, ele põe peixe na brasa para assar, e com amor: Pedro, você me ama, apacenta o meu rebanho. Assim é Jesus com as nossas vidas também, irmão. Quantas vezes Jesus poderia chegar gritando com a gente, mas Jesus está te chamando hoje: ó, você me ama? Sirva, busca, anda no meu caminho, santifica a sua vida. É o que Jesus está chamando a igreja nesses últimos dias. Irmãos, nunca foi tempo de brincar com o Evangelho, com as coisas de Deus. Mas se tem um tempo que nós não podemos brincar, é o tempo de hoje. É o tempo que se chama hoje. Todos os irmãos aqui lembram, os mais novos não, mas na década de 90, eu cresci na década de 90, antes dos anos 2000, tinha 10 anos mais ou menos, a gente ouvia falar da volta de Jesus todo culto. E as pessoas, por conta da virada do milênio, achavam que Jesus ia voltar na virada do milênio. Aquilo foi pregado com tanta veemência, irmãos, que a gente sentia que aquilo estava para acontecer em qualquer momento. Só que passou, virou o milênio, e Jesus não marcou data. Ele não falou que seria na virada do milênio. E as pessoas muito se esfriaram com essa pregação. Hoje ouvimos muito pouco relembrar disso. Mas, irmãos, Jesus mantém a sua palavra, Ele vai voltar. Nós não podemos esquecer disso. Isso tem que causar temor e tremor ao nosso coração. Todos os dias. Porque todos os irmãos acompanharam há alguns dias um evento mundial que é a Copa do Mundo. Lá estava a seleção brasileira. E depois que a seleção brasileira foi eliminada, todo mundo dizia o quê? Que isso? Só faltavam 4 minutos. Só faltavam 4 minutos e o Brasil não segurou, perdeu. Irmãos, será que não está faltando 4 minutos para a nossa vida? Para a vida de Jesus? Quem sabe nós não temos prorrogação nessa vida aqui nessa terra. Quem sabe nós estamos na prorrogação e nós estamos assim como o time, querendo correr para o outro lado, querendo, não prestando atenção. Irmãos, é um momento de atenção. Um time quando está ganhando, isso está terminando o jogo, ele tem que ter atenção, ele tem que segurar aquilo que foi dado para ele. Se ele conseguiu o gol, que era o caso ali, irmãos, ele tinha que segurar até o último minuto aquele. Então, irmãos, quem sabe nós não estamos na prorrogação da vida, e o Senhor está às portas, e que o Espírito Santo possa trazer ao meu coração também, temor, tremor. Nós não podemos preocupar com as coisas dessa vida não. Eu sonho muitas coisas, quero muita coisa, trabalho para isso, mas eu não posso conformar com isso aqui não. Isso aqui é muito pouco, irmãos. Muito pouco perto daquilo que o Senhor nos preparou. Nós estávamos estudando alguns dias o livro de Ezequiel, e quando fala da cidade santa, irmãos, o que está preparado para a igreja é coisa grande demais, é uma eternidade. Irmãos, é uma coisa grande demais. Nós não precisamos dessas coisas dessa terra, irmãos. Nós temos uma promessa e nós devemos nos agarrar firmemente nessa palavra. Busquem a santificação, irmãos. Prosseguindo aqui, irmãos, o tempo, no versículo de 15, a palavra do Senhor vai nos dizer: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus.
e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio delas muitos sejam contaminados. Voltando, irmão, naquilo que eu tinha dito no início, muitas vezes acontecem coisas na nossa vida e o nosso coração fica amargurado, mas só que nós não podemos deixar o nosso coração ter essa raiz de amargura, porque a palavra do Senhor diz que a raiz de amargura pode nos afastar da graça de Deus. Irmãos, eu não conheço o coração de ninguém, mas o Senhor é o Deus que sonda os corações. Se o seu coração, irmão, tem alguma raiz de amargura, eu perdoei, mas aquela para mim acabou. Irmão, isso é raiz de amargura. Não deixa isso continuar no seu coração, porque a palavra do Senhor diz que isso pode afastar da graça de Deus. E se algo nos afasta da graça de Deus, isso tem que ser eliminado. Pede ao Espírito Santo para ir lá e peneirar o seu coração e tirar toda a raiz de amargura, irmãos. Porque nós não podemos deixar a amargura no nosso coração, porque a palavra diz que ainda cresce e contamina outros. Quantas vezes uma pessoa não gosta de outro e aquela amargura ali começa a falar mal para um, fala mal para outro, está fazendo o quê? Está propagando aquela amargura. E nós temos que tomar cuidado, irmão, quanto a essa raiz de amargura. Seguindo o versículo, a palavra do Senhor, irmãos, ela vai ainda nesse assunto aqui da amargura. Nós temos que aprender a perdoar, porque Jesus perdoou. Amém. Na oração do Pai Nosso, a palavra de Deus diz assim: perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos aquilo que nos deve. Então, Jesus nos ensinou a isso. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, o versículo 31 e 32, vai dizer, a palavra vai nos ensinar o seguinte: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Irmãos, se Jesus nos perdoou, nós temos que aprender a perdoar, porque Ele nos ensinou, Ele nos instruiu, e essa raiz de amargura, ela pode te levar a perder até mesmo a salvação. Porque se você continuar criando isso no seu coração, eu não perdoo, isso vai crescer, vai te contaminar e vai te separar da graça de Deus. A passagem que eu disse aqui no início, que nos foi dada, que é a santificação, nós podemos perder. Se a gente negligenciar, a gente perde. E quando a gente tem algo muito importante, o que a gente faz? A gente zela. Quando a gente recebe o salário da agenda do mês, toda hora a gente bate a mão no bolso para ver se está lá. Porque a gente está zelando por algo que é importante para a gente trabalhou por aquilo ali. A salvação, irmãos, a santificação, nós temos que estar conferindo. Eu estou fazendo o que a Bíblia me diz, e ele está batendo a mão no bolso, irmãos, e vendo se você não perdeu aquilo que o Senhor te deu. Lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13, vai nos ensinar: portanto, como eleitos de Deus, santos, amados, revistam de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência, suportem uns aos outros, perdoem-se mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Amém. Irmãos, seguindo no texto aqui, eu não vou ter muito tempo para falar a respeito, mas os irmãos conhecem. Versículo 16 e 17 vai falar da história de Esaú. Talvez alguém não lembre como que era a história de Esaú. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o mais velho. E naquela época, as pessoas, o patriarca, dava a bênção para o primogênito, para o mais velho. Porém, Esaú, um dia, chegando com fome, ele era caçador, chegando com fome em casa, Jacó estava preparando ali um prato de lentilhas, e ele queria aquele prato de lentilhas. Jacó ofereceu para ele e falou assim: eu te dou se você me vender o seu direito da primogenitura. E ali Esaú, pouco importando com aquilo, falou: não, que me adianta o direito da primogenitura,
se eu estou perto de morrer de fome, e ali ele vendeu o seu direito por um prato de lentilhas. E a Bíblia diz que quando ele quis o direito da bênção, mesmo ele buscando com lágrimas, ele não encontrou, porque a bênção já tinha sido dada para Jacó. Jacó ali engana seu pai e recebe a bênção, e seu pai não pôde mais abençoar Esaú. Irmãos, é tão sério o que aconteceu aqui, porque nós vemos a palavra do Senhor, o nosso Deus sendo chamado do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Poderia ser o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Ele vendeu o seu direito por um prato de comida momentâneo, por algo momentâneo, um prato de comida. Eles eram ricos, irmãos. Será que naquela casa não tinha mais nada de comer? Mesmo se tivesse, irmãos. Ele era caçador, ele poderia voltar e fazer aquilo, caçar e comer. Mas ele trocou por um conforto momentâneo a bênção que o Senhor tinha para a vida dele. E depois ele se arrependeu e buscou com lágrimas. Jovens, culto com os jovens e adolescentes. O mundo oferece muitos pratos, só que é tudo passageiro. Não faça como Esaú e venda a bênção que o Senhor tem na tua vida por algo passageiro. Não entregue a salvação que o Senhor te deu por um prazer momentâneo, que o Senhor tem misericórdia de você, que o Senhor tem misericórdia de mim. Irmãos, tem muitas coisas neste mundo, mas tudo passa, é tudo perecível. Irmãos, Esaú buscou com lágrimas e não achou lugar. Hoje ainda, se a pessoa se desviar, acha, mas vai achar lugar de arrependimento. Mas vai chegar um dia que também, se vendermos aquilo que o Senhor nos deu, se nós buscarmos também não encontraremos. Depois que o Senhor voltar, irmãos, não tem mais jeito. E aí, irmãos, aquele prato de lentilha não tem sentido nenhum. Aquilo que talvez o seu coração deseja, o Senhor tem melhor para a sua vida. Espera no Senhor, é difícil, espera. Está sofrendo, espera no Senhor. Esaú, se aguentasse a fome ali mais uma hora, 2 horas, ele arrumaria outra coisa para comer. Aguente firme, Senhor, irmãos. Que eu possa aguentar firme na presença do Senhor, que eu possa rejeitar também, porque essa palavra falou muito comigo. E eu peço a Deus que fale também aos corações dos irmãos, aos corações dos jovens. Não venda a sua bênção, irmãos, por algo passageiro. Não deixe que nada que esse texto diz aqui, amargura, tanta coisa, irmãos, não deixe que nada tire a bênção que o Senhor te deu. A salvação ela é de graça, mas ela custou muito caro. E ela hoje ela é ofertada, mas há de chegar um dia, irmãos, que não tem mais jeito. Que o Senhor possa abençoar a igreja. Se acaso você se sente fraco, se acaso você fala, eu errei, eu pequei, irmão, enquanto tem vida, tem esperança. Você pode buscar o Senhor a qualquer momento, o Senhor está pronto para te perdoar, está pronto para te aceitar, mas não deixe de buscar o Senhor hoje. O tempo se chama hoje, nós precisamos buscar o Senhor. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, que o Senhor possa falar no seu coração. O texto aqui é muito profundo, até o versículo 28 ali ainda fala muito lindo. A gente vai ver a respeito do Monte Sinai e do Monte Sião, da cidade de Sião. Então, que os irmãos possam ler esse texto em casa, possam meditar nele, e que o Espírito Santo possa continuar falando no coração de cada um. Guarde, irmão, firmemente aquilo que o Senhor já te deu, que é a santificação, que é a salvação, e que os irmãos possam continuar orando por mim, porque, como eu digo, eu não falo para fazer média, eu não preciso disso. Eu passo por muitas lutas, mas até que o Senhor tem me ajudado. E o mesmo Deus que me trouxe até aqui, Ele vai me levar até lá. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida dos irmãos. Os irmãos orem por mim e minha família. Graças a Deus, Jesus.